É verdade que essa é a doença autoimune neurológica que mais afeta jovens adultos no mundo? É verdade. Bem-vindos a mais um Papo de Jaleco. Aqui, doutora Mariana com o doutor Leonardo, que vai falar sobre o agosto laranja. E como é que essa doença ela começa? Ela pode começar por o que a gente chama de gatilhos. Por exemplo, a infecção pelo vírus Epstein-Barr é um dos gatilhos. Além disso, o tabagismo também é um dos gatilhos, como também outras doenças, como por exemplo a obesidade. Então, se você tiver algum dos gatilhos, você pode fazer com que essa doença que está ali no seu material genético comece a atuar e você passe a ter ela. E qual é a idade dos pacientes mais afetados? Então, em geral são pacientes jovens, de 20 a 40 anos. E os principais sintomas são sintomas um pouco inespecíficos, como por exemplo alterações na visão, alterações no equilíbrio, alterações até às vezes na força muscular e também, por exemplo, no controle esfincteriano. Então você tem que ficar atento aos sintomas dessa doença. E como é feito o diagnóstico dessa doença? Então, o diagnóstico ele é feito basicamente por duas coisas. Primeiro, imagem, você tem que fazer uma avaliação da imagem e além disso você fazer uma avaliação do líquor, que é aquele líquido que fica em volta do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso central, para fazer uma avaliação bem apurada dele e definir se você tem ou não essa doença desmineralizante pela presença de anticorpos do líquor. E as formas que aparece essa doença é a remitente recorrente, secundária progressiva e primária progressiva, as principais. Para que vocês entendam melhor, a remitente recorrente é aquela doença que aparece, você tem os sintomas, eles duram às vezes semanas, até pode durar mais de mês, e você normalmente consegue recorrer a ela, ou seja, melhorar os sintomas completamente, sem ter nenhuma sequela. A secundária progressiva é como se fosse a continuação dessa que a gente acabou de falar, ou seja, quando os sintomas eles começam a não se recuperar completamente, você começa a ter sequelas. E você também tem a primária progressiva, que é aquela doença que quando começa a se instalar, começa a progredir gradualmente a cada surto que você tem a doença, a cada desmineralização. Por exemplo, eu tive uma infecção pelo vírus Epstein-Barr, aí eu tive um surto ali de desmineralização, e aí eu acabo tendo um pouco de sequela. Aí depois eu tenho outro surto, aí eu tenho mais sequela, e assim vai somando uma sequela a outra. E essa doença tem tratamento? Então, o tratamento são basicamente, primeiro, pulsoterapia, segundo, plasmaférese, terceiro, imunoglobulina. E para que vocês entendam melhor, a primeira você utiliza corticoide para que você reduza a ação dos seus próprios anticorpos contra o seu sistema neurológico. A segunda, que é a plasmaférese, para que vocês entendam melhor, é como se fosse filtrar o nosso plasma e tirar aquelas células de defesa autoimune, tá? E reduzir o efeito da doença. E a terceira, que é a imunoglobulina, é você atuar com medicação para reduzir a ação e destruir também esses anticorpos que estão atuando na desmineralização do nosso sistema neurológico. Se você gostou desse conteúdo, curte e compartilha. Lembrando que o Agosto Laranja é a conscientização dessa doença autoimune neurológica que mais acomete jovens no mundo. E até o próximo Papo de Jaleco.